Pessoal, notícia bombástica de última hora. José Aldo, ex-campeão peso-pena do UFC e um dos maiores lutadores brasileiros da história do esporte, anunciou sua aposentadoria do MMA. Segundo a apuração do Combate e da AG Fight, o Aldo ainda tinha uma luta no contrato com o UFC, mas ele entrou em um acordo com a organização para encerrar o contrato sem fazer essa última luta, se desligar do UFC e finalmente se aposentar do esporte. E foi isso que aconteceu. Na próxima atualização dos rankings, o nome do José Aldo já vai ser removido e uma carreira de 18 anos no esporte e 11 no UFC chega ao fim. Essa aposentadoria do Aldo já vinha sido cogitada desde sua última luta, quando ele teve uma performance decepcionante e foi derrotado por Merab Dvalishvili. Depois do anúncio da derrota, sabendo que não iria mais disputar o cinturão com esse resultado, Aldo comentou com o próprio Merab dentro do octógono que aquela teria sido sua última luta. Se você assistir inclusive o vídeo da entrevista pós-luta do Merab, é possível ouvir o Aldo falando bem baixinho: "This was my last fight". Depois da luta, o Dedé Pederneiras, o treinador do Aldo, até veio a público falar que não, aquilo ali foi no calor do momento, que ele geralmente quando ele perde uma luta ele fica meio cabisbaixo, que ele vem com esse papo de aposentadoria, mas que depois ele volta ao normal. E ainda sugeriu que o Aldo iria lutar no UFC Rio, programado agora para o dia 21 de janeiro de 2023. Mas logo em seguida o Aldo também veio a público e disse que também não estava muito afim de lutar no Rio de Janeiro, porque o filho dele estava perto de nascer e era nisso que ele queria focar agora. E aí, algumas semanas depois, aqui estamos, com Aldo dizendo adeus ao MMA e encerrando uma das carreiras mais importantes da história do esporte. Sinceramente, falando apenas do ponto de vista técnico, só da parte técnica, eu acho que ainda dava pro Aldo competir por pelo menos 2 anos em alto nível. Eu acho que Aldo ainda tinha um pouquinho de gás para não só continuar lutando, mas também se manter nas cabeças. Mas é aquilo, nesse esporte, corpo e mente precisam estar em acordo. E por mais que o corpo ainda tenha combustível para continuar competindo, a mente não quer mais. Depois da derrota pro Merab, o Aldo desanimou. O corpo pode, mas a mente não quer. E isso não é problema algum, porque o Aldo já fez a sua história, já viveu tudo aquilo que um lutador pode sonhar em viver. Já foi campeão mais de uma vez, dominou a categoria dele, já foi o número 1 no ranking peso por peso, perdeu o título, recuperou, desceu de categoria, teve um filme sobre ele, enfim, Aldo já viveu praticamente tudo que tem que se viver nesse esporte e já deixou seu legado bem estabelecido. Se você somar os números do UFC com os números do WEC, talvez até só com os números do UFC, Aldo foi o maior peso-pena da história do esporte. Só no UFC ele tem 8 cinturões em casa, 8 títulos em casa. É o segundo maior lutador brasileiro de toda a história da organização. E como eu disse, a história dele é tão inspiradora que virou literalmente um filme. Nem o Anderson Silva, Pelé do MMA, tem um filme, pelo menos até agora. Então assim, Aldo poderia ter se aposentado a hora que quisesse. Eu acredito que ele ainda se manteve competindo para ter aquele desfecho perfeito, para se aposentar como campeão. Mas como esse desfecho não veio, ele quis parar por aqui, e não tem problema nenhum com isso. E você via que o Aldo, nessa fase atual dele, depois de ele ter perdido o cinturão, ele não era mais só um lutador dentro do ranking. Ele era uma lenda no meio do campo de batalha, no meio dos guerreiros. Era quase um Ragnar Lothbrok no meio do exército viking. E aquela aura de lenda, de grande campeão, acompanhava o Aldo para onde quer que ele ia. Tanto que o último adversário dele, o Merab Dvalishvili, chorou no telefone quando assinou o contrato para lutar com Aldo, porque ele estava se sentindo honrado, era um sonho se tornando realidade, ele estava enfrentando uma lenda. E por mais que o Aldo tenha se despedido do UFC com uma derrota, ainda assim foi uma derrota e uma luta que era uma eliminatória para disputar o cinturão, ou seja, ele perdeu em uma luta de altíssimo nível. Ele deixou o esporte com 18 anos de carreira nas costas, ainda competindo em alto nível e não servindo de escada para os mais jovens. Olha só o que está acontecendo com Frank Edgar agora. Olha o que aconteceu com as últimas lutas do Anderson Silva. Por mais que tenha perdido, o Aldo ainda saiu por cima. Ele não deixou que o tempo, que o peso da idade o consumisse. Perdeu a última luta, perdeu, mas perdeu para quem? Para um cara que tem capacidade para ser campeão e pode estar disputando o cinturão daqui a alguns meses. Enfim, pessoal, última informação, o filho do Aldo também nasceu hoje, ele publicou agora nas redes sociais as fotos do nascimento do filho dele, e acredito que por um tempo esse vai ser o grande foco dele, aproveitar o nascimento do filho, aproveitar essa nova fase da vida dele, para depois pôr em prática os outros projetos que ele quer colocar. Vamos ver o que vai acontecer. Ele disse que quer ainda competir no jiu-jitsu, que ele quer voltar a competir no jiu-jitsu,
Pode ser também que ele acabe aceitando uma luta de boxe, tem aquela luta com Popó que talvez possa sair agora, que ele saiu do UFC. Mas por enquanto, tudo que eu tenho a dizer é: obrigado, José Aldo, por sua belíssima história e por sua belíssima carreira, e parabéns pelo seu novo filho. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.